Bom, minha gente, então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos, então, ingressando hoje na segunda parte. Eu já sei que todo mundo já leu o capítulo todo. Essa divisão é mesmo só para a gente, tentar esmiuçar ao máximo que a gente tem aqui de informações, que Emmanuel nos traz. Eu anotei duas frases, que Flávio falou na nossa reunião passada e que eu acho que casam com este capítulo, como se a gente retomasse o raciocínio, A primeira coisa que ele disse foi: quando a gente desperta, ainda não está iluminado, Por algumas vezes no texto, a gente vê Emmanuel se referir de que o vaidoso doutor de Jerusalém, doutor da lei, agora experimentava alguma humildade, mantendo a sinceridade no seu coração. Só que a gente vê que a humildade ela tem diversas nuances, assim como o orgulho também tem mil disfarces. E, de fato, em alguns momentos ele se porta de uma forma muito humilde quando ele se diz servo, agora do Cristo. Mas a gente vai ver, nesse capítulo a gente já consegue perceber um pouco disso, que a velha inflexibilidade, os velhos vícios, ainda estão muito enraizados com esse desejo sincero dele seguir Jesus, e isso vai, de certa forma, atrapalhá-lo. Então, ele ainda não estava pronto para a iluminação, mas já estava consciente e desperto dos seus equívocos, o que já é muito bom. É o primeiro passo. E uma outra coisa que Flávio falou foi: não há o que não possa ser resgatado. E eu não sei se vocês se lembram que ele disse que a consciência ainda iria o perturbar muito, porque ele iria rememorar, com remorso, aquilo que ele fez e que agora ele sabia que tinha sido equivocado. E isso acontece nessa primeira parte já, assim que ele recobra a visão, etc. Mas antes da gente começar propriamente o texto, eu estava lendo o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, com o Digo, e aí no capítulo 9 de Atos, versículo 8, tem uma parte, esse versículo diz assim: Saulo levantou-se da terra e, abrindo os seus olhos, não via nada. Guiando-o pela mão, Jacó, conduziram-no para Damasco. E aí tem uma nota, que Haroldo traduziu, ele traduziu direto do grego, não foi? Que ele coloca uma nota muito interessante, ele diz: levantou-se da terra é uma expressão idiomática semítica, a gente pesquisou, é uma espécie de gíria, que faz referência à ressurreição dos mortos. Aí ele vai dizer: deitar-se equivale a morrer, erguer-se ou levantar-se da terra, ressurgir, ressurreição. Isso é muito interessante, porque é como se ele estivesse dizendo: houve ali uma morte das ilusões e ele ergueu-se com a consciência agora mais límpida, mais clara, como se ele tivesse ressurgido das suas ilusões. O ídolo quebrou e agora ele tinha voltado à vida. Isso é muito forte. É forte o suficiente para nos dar a tônica dessa nova vida dele. Esse é de Atos? Atos, capítulo 9, versículo 8. A tradução de Haroldo Dutra Dias. Eu não vi como estava na Bíblia de Jerusalém. Pois eu vou até pesquisar. Mas é muito interessante essa nota que ele coloca, Aí, pode repetir aí, pai? posso. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os seus olhos, não via nada. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Então a expressão é levantou-se da terra, Bom, então no primeiro capítulo dessa segunda parte, rumo ao deserto, começa com a indagação de Jacó sobre os novos rumos, Então logo na página 187, Jacó pergunta, meio cabreiro, aonde iremos, Senhor? Imagine, ele estava guiando um cego e não sabia muito bem dos planos de Saulo dali para frente, porque Saulo até então era o chefe da expedição,
E aí ele, pensando um pouco, responde, né? Sinto precisar mais de assistência moral do que de repouso físico. Eu tenho necessidade de alguém que me ajude a compreender o que se passou. Sabes onde reside Sadoc? E talvez a primeira pergunta que a gente se faça é: por que Sadoc? Né? Por que Sadoc? Lembram de Sadoc? Capítulo 4, da primeira parte, página 65, que foi o primeiro capítulo quando a gente viu Saulo pela primeira vez, né? Que a gente estava vendo Gesiel, Abigail, Jochebed, né? A soldadesca romana. E cadê Saulo? Ele só aparece com um amigo dele no capítulo 4. E lá, começa Emmanuel, era a velha Jerusalém, numa manhã de 35, depois de Cristo. Sadoc aguardava o amigo Saulo para o abraço afetuoso da sua amizade de muitos anos. Então, mesmo dentro das perspectivas, das convenções políticas sociais, era um amigo, alguém que ele confiava de muito tempo. E confidente. Por quê? Porque ele sabia, frequentava a casa da irmã de Saulo, soube de Abigail e falou, né? Antes de Saulo falar alguma coisa, perguntou do noivado com Abigail. E aí, no próprio capítulo 4, a gente tem uma dica para a resposta de por que Sadoc. Saulo pergunta a Sadoc: e como vais de vida lá por Damasco? Então, isso leva a crer que era ele de Damasco e que estava em Jerusalém, talvez até para rever um amigo, né? E os outros compatriotas. Então, como Saulo estava entrando em Damasco, provavelmente buscava um abrigo, né, a casa de algum conhecido. E dentro das atuais circunstâncias, mais ainda, porque imagine, você fica cego de repente, você precisa contar isso para alguém, né? Saber o que está acontecendo, até chamar um médico, mas tentar entender esse fenômeno. Mesmo porque ele teve uma epifania, né? Ele teve a visão do próprio Cristo. Ainda que Sadoc fosse fariseu, e talvez, Emmanuel não deixa claro aqui, mas Saulo não parece se preocupar muito com isso naquele momento. Para ele foi uma experiência tão forte, né? Ter visto Cristo, para ele fez tanto sentido. Será que ele também não queria repartir isso com outros fariseus para, quem sabe, também fazer um pouco de sentido e fazê-los repensar? Porque a gente faz isso com um amigo, né? Então, naquele momento, ele queria encontrar alguém com o qual ele pudesse se ver, né? E, de alguma sorte, desabafar. E aí, ainda na mesma página, ele, Saulo, referindo-se a Sadoc, chegando perto já da casa, né, de Sadoc, diz: não convém que eu me aproxime assim sem aviso. Eu jamais o visitei nessas condições. Entra lá, chama-o e conta-lhe o que se passou comigo. Eu vou esperar aqui porque eu não posso dar nem mais um passo. E aí eu pergunto: por que eu sou amiga de Sadoc? Chego na casa de Sadoc, tenho intimidade de muitos anos e mando alguém ir lá falar que eu estou aqui. Por que essa preocupação? Não convém que eu me aproxime desse jeito. Para não assustar, né? Para não assustar. Caridade, até para não suscetibilizar, não chocar, gerar preocupação. Vergonha. Mas cada povo tem seu costume, tá? Sim. Cada povo tem seu costume. E na classe social dele, jamais esse vai falar: como é que vai? Me presta um arroz, um açúcar. Ele manda o empregado falar. Sim. Essa coisa do servo, né? É, bem pensado. Nestas condições. Ele Nessas ensina um pouco condições de saúde, né? De convenção social. Não, nas condições Sim. que ele estava, né? Ele estava ferido, ele estava cego, aconteceu ele passou por um choque, né? Um acontecimento muito forte, e ele, além de fisicamente devia estar abatido, moralmente também ele estava quebrado, né? Exatamente. Ali aconteceu assim uma quebra de tudo que ele sustentava. Divisor de águas.
Mas Ele estava vencido. o livro diz, ele nunca visitou um amigo. Não é como os costumes de hoje que você vai visita um amigo. Naquela época ele mandava um servo avisar que ele ia na frente. Sim. Não, Nunca- mas nessas condições que ele fala, né? Eles se viam, nessas condições. Eles se viam. Aqui no dia que Sadoc vai visitar, no Capítulo 4, visitou agora, o Sadoc chega, né? Chega com a carruagem, a gente entende que ele entra no imóvel e encontra com Paulo. Então não teve servo na frente. Exatamente. Mas aí Emmanuel diz, né? Trajando a túnica do patriciado, chegando com toda a ostentação. O que é mais estranho, eu acho que o costume dela era um compromisso, né? Oferecer era quase que uma lei. Sim. E aí, era o patrício e não mudou. Nada consta, né? Era uma obrigação entre eles, né? É tudo distante, tudo difícil. Isso. E era o irmão da raça. Isso. E era o irmão da raça, né? Obrigatório, era quase que uma lei você dar guarida a uma pessoa. Ele estava esperando naquela vez. Ele estava esperando ele chegar e chegou. Ele estava esperando. Foi. Ele já tinha sido anunciado. Mas Isso. você tem uma razão, porque Sadoc estranhou essa visita inesperada. Sim. A reação dele Exatamente. Antes de saber o que tinha acontecido, ele estranhou. Isso. E aí o aspecto psíquico, né? Vacilante e trêmulo, arrastou-se dificilmente, no começo na página 188, e atingiu a entrada, ali permanecendo. Por conta do choque, né? Foi uma coisa marcante. E aí, no parágrafo seguinte, Emmanuel vai dizer assim: Jacó foi lá, falou com Sadoc, Sadoc o recebeu, mas quando se referiu ao episódio principal, Sadoc arregalou os olhos estupidificado. Custava-lhe acreditar no que ouvia, mas não podia duvidar da sinceridade do narrador, que por sua vez também mal encobria o espanto. O homem falou do mísero estado do chefe, que cego vertia lágrimas copiosas. Saulo a chorar, tá acabado, né? Será que pode ter sido também essa reação de Sadoc, né, que mais tarde a gente vai ver, o susto, a surpresa, ou não querer ser visto com alguém que teve uma alucinação? O que será que Sadoc pensou? Ele justifica com as visitas. Ele Sim, queria se, eu acho que parece havia meio... aquele forte preconceito contra o cego, né? Sim, O cego era considerado um pária, não podia trabalhar, ele era condenado a mendicagem, né? sim, Como ele diz assim, é impossível acolhê-lo aqui. Aí ele diz, estou com amigos em casa, né? isso. Iria envergonhar. Mas a gente sabe que há outras formas, né? Eu acho que o temor do caminho era tão grande que quando ele ouviu falar alguma coisa de Jesus, acho que ele já meio que tá com visita, enfim, ficou, deixa lá, bora ver o que tá acontecendo. Medo do Um feitiço, afastamento, meio de feitiço. como alguns dos outros que estavam com ele na caravana. Lembra? Sim, também. Não, isso daí é feitiço, é coisa do pessoal do caminho e tal, é melhor cair fora, não sei o quê. Você só conhece um amigo de verdade quando precisa dele. Perfeito. Saulo atrapalharia os interesses de Sadoc? Não. Vamos ver, né? Bom, então ele responde: diga que eu não estou em casa. Bom, Por que não me encontrou aqui? tipo, haveria outras formas, receber, né, pela porta dos fundos, colocar no quarto do servo, quarto de hóspedes. não eram tão religiosos, não temiam a Deus, sem julgar, é claro, mas assim, a gente já vê, né? Mas assim, não auxilia os necessitados. Isso já está provado da primeira parte. E não era um necessitado qualquer, né? Era um irmão de raça, um amigo. E aí ele tentando, né, justificar, falando, não, porque desde anteontem tem uma casa cheia de amigos importantes para uma reunião na sinagoga, etc. Na próxima esquina vocês encontrarão a rua direita
e lá tem uma estalagem onde vocês podem se hospedar. Sabe o que eu acho interessante, Paty, é que às vezes, assim, na nossa vida, a gente toma algumas situações assim, momentâneas de uma pessoa e esquece, às vezes, tudo que você construiu com ela, né? Exatamente. Eu me recordo, conversando com meus filhos há um pouco tempo atrás, sobre um evento, eu falei para eles, assim, olha, toda vez que aconteceu uma coisa que te tome surpresa de uma pessoa, você primeiro para e pense na relação que você tem com ela, de todos os tempos que você construiu com ela, porque não é possível que você vai tomar uma decisão por um só fato. Então, é um pouco disso, né? Que você, às vezes, ele só falou no meio do caminho, ele tinha anos de construção de uma relação com ele, e ele, né? Sim. Gerou distanciamento, afastamento. É verdade. É verdade. E uma outra coisa interessante é diga que não estou em casa, é meio também que transferir a responsabilidade pela negativa, né? É tipo, eu vou recusá-lo, mas no fundo eu não quero que ele saiba que isso foi uma recusa. Não assumir, né? Quero parar. É, Ser aquele que diz pessoalmente, olha, te quero aqui não, filho, não nessas condições. exatamente. Agora, uma coisa também que eu pensei é o seguinte, qual é a diferença de Sadoc para o bom samaritano? O bom samaritano também designou uma estalagem para o ferido ficar, por conta da impossibilidade dele de atender, o que é o mesmo caso, né? Ou não? Mas quais são Eu as acho bastante relações? compreensível. Eram relações políticas que ele tinha pessoas da classe social dele, era um relacionamento de classe social. É bastante compreensível. Não era uma amizade, enquanto você é sacerdote e tal, eu também tenho meus interesses, estou recebendo pessoal importante, pessoal, você só vai saber quem é seu amigo quando você ficar pobre. Aí você vai saber quem é seu amigo. Exato. E aí Jacó vai com a notícia ruim, né? Senhor, infelizmente o vosso amigo não se encontra em casa. E aí Saulo, com toda a sinceridade, né? Como não, se eu ouvir a voz dele? E aí, diante daquela observação tão expressiva, diz Emmanuel, Jacó não conseguiu dissimular a verdade. E aí, entre a surpresa e o desânimo, né? Conta tudo o que se passou. Aí Emmanuel vai dizer na página seguinte, página 189, que Saulo ouve, né, mudo, enxugando uma lágrima, triste, né, é compreensível, não contando com essa recepção, ou falta de recepção, por parte de um colega, que sempre considerara digno e leal, mas, ao mesmo tempo, recordou a visão de Jesus. Veja que reflexão interessante de Emmanuel, né? E refletiu que, efetivamente, possuía agora experiências que o outro não pudera conhecer, chegando à conclusão de que talvez fizesse o mesmo se os papéis estivessem invertidos. Indulgência, compreensão, né? Talvez pela primeira vez, né? Ele pensasse sobre o que eu faria se estivesse no lugar do outro, né? Esse exercício é perfeito, né? É o exercício que a gente tem que fazer em todos os momentos. Exato. E aí eu me lembrei da parábola do bom samaritano, porque Jesus começa a contar a parábola por conta de uma pergunta de um doutor da lei, né? O que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus conta a história toda da parábola do bom samaritano e no final faz a pergunta: para você, quem é o mais próximo daquele que estava caído no chão? É exatamente a reflexão aqui de Saulo. Enquanto eu não estava caído no chão, o mais próximo era o meu irmão de raça. Agora que eu estou na posição da vítima, do necessitado de cuidados, eu consigo entender que o mais próximo é aquele que sente compaixão pelo caído no chão. Ou seja, a compreensão, a indulgência, a compaixão é mais fácil de compreendida quando eu estou na posição do caído. Jesus é danado, né? Aí começa a aparecer uma adjetivação diferente, né? Isso. Antes era ligado Amigo. à grandiosidade, e agora já começa a aparecer a palavra mágoa, né? Choque, lágrimas, já o cenário emocional já vai mudando. Diferente, é verdade. É interessante, né?
E aí no parágrafo seguinte, Emmanuel diz: nas palavras de Jacó, Saulo entrevira uma vaga expressão de temores injustificáveis. Jacó era servo. Servo serve ao seu senhor. Então ele estava ali para o que desse e viesse, né? Porque Saulo era chefe da expedição. Jacó não era exatamente um escravo, mas era um funcionário. Então ele se submetia, um subordinado, se submetia às ordens, né? A gente vê que ele tem liberdade, né? Grau de liberdade, espaço para dialogar e tal. Mas o que Saulo dissesse, ele ia fazer. Só que por conta, né, dessa sensibilidade aflorada, até por conta do fenômeno pelo qual Saulo passou, ele percebe que depois da negativa de Sadoc, provavelmente Jacó deve ter pensado: rapaz, esse cara que é amigo de Saulo recusou guarita, eu estou fazendo o que aqui? Né? E é interessante porque Saulo, tudo isso deve ter passado pela cabeça dele, né? Num átimo de minuto, ele percebeu a coisa. E ele conhecia, né? Sim. Esse terreno ele era mestre, né? Exato. Quando ele diz assim: além disso, estou cego, seria um estafeiro, não um hóspede. Isso. Quer dizer, os preconceitos todos ele já conhecia, né? Só reconheceu a linguagem própria, né? Isso. Se fosse eu faria a mesma coisa. Né? Uhum. Exatamente. Até então, todas as circunstâncias na vida de Saulo eram favoráveis. Então a vida sempre sorria para ele, né? Sim. Ele sempre era aclamado, bem recebido. Agora, como o próprio Mário falou, que a situação se inverteu e ele estava na posição de caído, as portas começavam a se fechar, né? E Emmanuel anota isso, né? Ele diz assim: sua transformação provocaria muitos protestos no ambiente farisaico. Ele tinha noção de tudo que ele precisaria enfrentar, mas em momento algum ele parece titubear, né? É o que Nelma falou do filme. Isso é o mais impressionante, né? Ele parece não sentir medo do que vem por aí. Pressentiu nas indecisões do guia o receio de ser acusado de algum sortilégio ou bruxedo. E aí Jacó tenta dialogar, né? Senhor, a conversa tá boa, mas você sabe que eu tenho filhos me esperando lá em Jerusalém, não posso me demorar muito, né? Sei que o senhor está precisando de mim, mas... E aí Saulo já pesca toda a história, né? E, por incrível que pareça, quebrando o padrão dele, né? Como o Flávio também trouxe no nosso encontro passado, eu acho que ele foi muito feliz quando ele começou a fala dele falando sobre o egoísmo. E o interessante é que Saulo quebra esse padrão, né? O padrão egóico, de sempre querer ser atendido. Para você ver o quanto a nossa transformação, a mobilização da vontade pode nos fazer capazes de superar, né, vícios arraigados ao nosso ser, né? E a necessidade do sofrimento para que a gente possa vir a modificar. Com certeza. E aí, no finalzinho da página 189, Emmanuel diz: aquela voz, antes agressiva e autoritária, egóica, tornara-se agora compassiva e meiga, tocando o coração do servo nas suas fibras mais sensíveis, porque ele aquece, né, que o servo retorne a Jerusalém. E aí por isso que eu citei aquela frase, né? Ele não tinha sido iluminado, mas já estava desperto. E aí na página 190, Jacó, tão comovido com o entendimento, né, com a piedade, né, com a aquiescência, até diz: entretanto, Senhor, eu estou hesitando, quase com remorso, né? Estais cego, necessitais de auxílio para recobrar a vista, e eu sinto sinceramente deixar-vos ao abandono. E aí quando a gente pensa em Pedro negando Cristo, né, a gente vê que esse medo é próprio do ser humano, da vacilação, exatamente. De saber que deve permanecer ali, mas na hora H, né, ter algo que o detém.
E é interessante porque é o cego quem consola. Eu estou convicto de que os meus olhos estarão curados muito em breve. Jesus mandou-me entrar na cidade a fim de saber o que me convinha. Certo, não me deixará ignorando o que eu devo fazer. Veja a confiança, né? Exatamente. Porque assim, ele não tinha nada em que ele pudesse se agarrar. A vida dele ele deixou para trás. No momento em que ele se apresenta a Sadoc, né, e autoriza Jacó a falar sobre o que aconteceu, dele ter visto Cristo, dizer que é servo do Cristo, ele deixou o passado dele. Tudo que ele tinha, ele aceitou perder. E olha que ele tinha muita coisa a perder, né? Lembra do posto no mais alto escalão do Sinédrio, do prestígio entre as pessoas, né? Cargo político, cargo social, cargo religioso. Ele era ovacionado, o prestígio que ele tinha, dinheiro, ele aceitou perder tudo isso. E mesmo, quer dizer, ele aceita perder tudo isso porque ele tinha confiança em algo que ele julgava ser muito maior do que tudo isso. Será que transformou aquela fé na lei de Moisés na fé de Jesus? Exato. Porque, na verdade, ele esperava o Messias, né? Eles só não acreditam que era Jesus. Que era Jesus. Eles não gostaram muito, né, dessa versão de Messias. Não era bem como eles estavam esperando. Né? Azarão, armadura. Exatamente. Não tinha muito brilho, né, e tal. Exatamente. Então, quando ele fez o match, ele conseguiu direcionar, né, toda a convicção que ele tinha. Então, a gente vê que, de fato, ele sempre teve uma convicção sincera. Só estava... Ele nunca foi tomado pelo medo. Ele sempre teve fé. Essa é a grande diferença da gente também. Às vezes é tomado pelo medo. Fica inseguro. Mas será? Mas será? Exato. E no caso, ele sempre uma pessoa de fé. Que ele tinha fé na lei de Moisés. Agora ele tem fé em Jesus. Né? Ele só tinha uma lente muito ruim. Aí ele ficou cego e conseguiu passar a enxergar de verdade. É bem isso. Mas é uma mudança assim tão rápida, né? Que considerava Jesus um feiticeiro perigoso, revolucionário, e aí já passa de repente a ser o Salvador, né? É Jesus quem ele estava confiando em Jesus. De repente era Jesus acima de qualquer coisa, né? Exatamente. Ele sabe que ele vive. Em 3 dias sabe que ele vive. Isso. A gente leva lá para essas coisas. É. Por causa dessa cegueira, foi para corrigir essa vida dele ou a vida dele. A gente, como o Flávio falou, né, a gente possivelmente nunca vai saber. Estava dormindo. Cochilando, ele estava cochilando. E despertou agora, né? Será que a gente tem essa fé? Se a gente perdesse tudo, né? Que nem aquela pílula de Matrix, né? Se a gente perdesse tudo em troca dessa confiança irrestrita. Rossandro Klinger diz que fé é você colocar o pé primeiro e Deus põe o chão depois. Eu achei legal, é bem isso, né? E aí, seguindo, Emmanuel vai dizer, né? Que, entretanto, malgrado a mágoa que lhe causava o chefe, em semelhante estado, ou seja, abandoná-lo, ele não conseguiu subtrair-se aos íntimos temores e partiu aos primeiros albores da manhã. Não obstante a piedade e compaixão, Jacó foi embora. E aí Saulo agora estava só. No véu espesso das sombras, podia entregar-se às suas meditações profundas e tristes. Era alguém que, de certa forma, se sentia confortável. Porque às vezes a gente não se sente confortável com a solidão, né? Às vezes a gente vê isso por aí. Liga o rádio, liga a TV, né? Bota alguma coisa na internet, uma musiquinha, um ruído, para não se sentir absolutamente só. Ele era alguém acostumado ao recolhimento. Isso também o ajudou, né? Pelo menos nesse momento grave, né? E aí é interessante, né?
No parágrafo seguinte, aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Então a gente pensa, né, que ele sozinho materialmente, mas espiritualmente, Emmanuel até fala aqui, né, que no meio das lembranças se destacavam os vultos de Estevão e Abigail. Então provavelmente essas lembranças também, entenda, era algo dele, mas o que eu quero dizer é que podem ter sido intuídas, né, e de certa forma estimuladas por conta daquele intercâmbio invisível, naquele momento da solitude. Quantas vezes quando a gente fica sozinho, né, a gente não tem ideias, divagações, reflexões, que às vezes quando a gente está na agitação não consegue fazer. Então aquele momento para ele foi preciso. E aí Emmanuel diz, ainda na página 190, precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Na angústia do espírito, sentia-se de fato desamparado de todos os amigos. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Então, talvez pela primeira vez, ele tivesse se sentido sozinho. E aqui eu queria fazer um adendo. Alguém que aproveita da cegueira para não se lamentar, para não se questionar, meu Deus, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou fazer da minha vida? E se dedica a, como Emmanuel fala, uma rigorosa disciplina espiritual, tinha que ser alguém inflexível e resoluto. Mas ele disse que sentia-se desamparado de todos os amigos. Sim. Mas veja que ele não... Sim, verdade, humano. Mas ele não titubeia. Espera aí que eu vou voltar com Jacó. Não, será que vale a pena mesmo isso? Não vai não, deixa só nessas condições. Era até esperado, né? Porque ele estava emocionalmente fragilizado. Deus escolheu a pessoa certa. Jesus escolheu a pessoa certa. Então veja que até o aparente defeito tem serventia. Se direcionado, né? Em tão pouco tempo ele já usa a palavra reforma, né? Ele sabia o que ele tinha que fazer, né? E dizer, prometer que iria lutar contra os céticos, tudo para ele era uma luta, uma batalha, tudo para ele era uma guerra. Um guerreiro, né? Tudo ele tinha que vencer. Ele estava habituado a isso. O padrão continua mesmo, só muda o instrumento de luta, né? Exatamente. E o objetivo agora, né? Da luta. Exatamente. Seria com outras armas, claro, mas Isso. havia de lutar contra todos os céticos. Agora, gente, uma pergunta. Ele precisou de um evento externo muito grandioso para interromper a marcha, né? Ele precisou que alguém o parasse. Será que a gente também precisa? A gente está num ritmo tão atribulado que não consegue parar para fazer análise íntima ou a gente consegue? Eu acho que a gente precisa. Se não conscientemente der um freio, a gente precisa de uma ajuda até terapêutica muitas vezes. Porque a gente vai entrar num processo de desarmonia muito grande, porque tem que frear, tem que parar, tem que equilibrar, tem que harmonizar, porque senão a gente não ganha. O mundo está muito conturbado e o momento é muito difícil. Então está todo mundo correndo e não sabe para onde. Isso. Então a gente tem que dar uma parada. Quantas vezes a gente está na luta do dia a dia, né, com 1000 coisas para fazer, assume 1000 compromissos, fica com a mão na cabeça, querendo dar conta, e aí, naquele dia que você tem mais coisa para fazer, você amanhece doente, com a virose. É uma advertência. Né? Eu acho que o alto diz assim, você vai parar. De algum jeito você vai parar. Então eu acho que a gente precisa o tempo inteiro desses chamados, já que às vezes a gente não consegue perceber. Perfeito. E aí no finalzinho dessa página 190, Emmanuel diz assim: no apreciar os valores humanos, experimentava a insuportável angústia dos que se encontram em completo abandono. Então, de fato, ele viveu a solidão, né? Com todas as repercussões. Mas, no turvelinho das lembranças, destacava os vultos de Estevão e Abigail,
que lhe proporcionavam consoladoras emoções. Agora compreendia aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração. Passando pela dor, a gente consegue, né, entender de uma forma diferente. É por isso que quem já leu esse livro mais de uma vez, a gente volta para ler mais uma vez, tendo já passado por outras experiências da vida, né, num cenário emocional diferente, nos desperta outras coisas. Como a gente relê o Evangelho várias vezes e tira dali preciosas reflexões a depender do nosso estado, né? Das vivências que a gente tem. Quando você fala nessa solidão dele, é assim, porque às vezes a pessoa está acompanhada e está só também, né? Então, Sim. de qualquer sorte, sempre estamos acompanhados, né? Uhum. Então, a solidão é muito relativa nesse caso, né? Sim, verdade. No caso, talvez uma sede de um encarnado mesmo, né? De um amigo, dar um abraço, né? Percepção ainda do mundo espiritual, né? Ainda estava abrindo, né? Os canais. Então era de gente mesmo. De gente, do toque, né? Às vezes a gente quer um abraço, um afago. Ser cuidado. Nessa condição ele queria ser cuidado. Sim. E aí no mesmo parágrafo da página 191, Emmanuel diz assim: não obstante os títulos do Sinédrio, as responsabilidades públicas, o renome que o fazia admirado em toda parte, que era ele, senão, um necessitado da proteção divina. Talvez fosse a primeira vez que ele tivesse chegado a essa conclusão, né? Porque agora ele estava na posição daquele que necessitava de amparo. É interessante as fortalezas que a gente busca, né? Se a gente fosse olhar para o nosso exemplo, os títulos acadêmicos, posição profissional, né? E ter uma certa popularidade, né? Ser reconhecido pelos outros, responsabilidade, até instituir a nossa própria família, ser pai, ser mãe, ser tido como um cidadão ou um homem de bem, mas por dentro, às vezes a gente não busca aquela fortaleza que ninguém pode tirar de nós, porque todas essas são posições que mudam, né? Hoje a gente está bem, E que nos sustentará em momentos como esses, né? Exatamente. Aí antes ele disse que compreende Cristo, né? Isso. Vier ao mundo principalmente para os desventurados e tristes de coração, e ele acabou de se eleger um deles. Uhum. Exato. O próprio Cristo disse, né, o nome para os santos. Uhum. Quem são os dois? Os sãos, aqueles que se julgam sãos, né? É isso mesmo. E aí Emmanuel diz: no terceiro dia de preces fervorosas, eis que o hoteleiro anuncia alguém que o procura. No terceiro dia. Por que tanto tempo? Por que não de imediato? A sintonia não é tão rápida. Eu me lembrei também do credo católico, que a gente falou da expressão idiomática que significa ressurreição. E aí, uma parte do credo. Nasceu da Virgem Maria, Jesus, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Simbólico, né? No terceiro dia. Então, Antes disso aí, eu achei interessante. Ele se reconhece mesmo aflito, né? Como está na música, né? sim, De a mim. E ele, aqui eu achei tão bonito isso. Concentrado na cegueira no olho, orou com fervor, recorreu a Deus, para que eu não deixasse em socorro. Pediu a Jesus que clareasse a mente, atormentada pelas ideias de alívio. estava entregue, né? Aí a gente reflete nisso, né? Às vezes a gente está no desespero e nem orar, né? De buscar, conectar, né? Porque está tudo ali, mas às vezes você desconecta. Sim, Eu achei tão bonito isso aí. é verdade. Com todo fervor, ele realmente estava entregue, né?
acho que Emmanuel não explora muito o desespero, quer dizer, o possível desespero dele nesses 3 dias. Sim. Porque você está em um local desconhecido, sem Ninguém. não estar enxergando, sozinho, sem nenhuma das suas referências. Então, é só a gente se colocar na situação. É escuridão total. Não foi fácil, não. Realmente. E quando a gente está em desespero, a gente não consegue fazer. Pensar, né? Não consegue conectar. Não A consegue. espiritualidade não consegue fazer a ponte. Então a gente continua no mesmo até que venha aquela emoção, né? É verdade. Eu não consigo orar em situações difíceis. Não consigo me concentrar e fazer uma oração. Você consegue, Tati? Honestamente, não. Eu sou boa assim diferente agora. Eu lembro que Luziane, na palestra, Luziane Bahia, falou na palestra, que ela se perguntava por que o Evangelho tinha atrás as preces, se a gente deveria ter prece de coração. E aí, quando ela se viu em um momento de desespero, ela entendeu. tinha que ficar repetindo as preces para ela poder, assim, realizar uma prece, porque ela não conseguia. Perfeito. E às vezes você precisa repetir, para ver se consegue. E eis que chega o tão esperado Ananias, né? E é interessante como é que chama? A expressão que ele utiliza para se referir a Saulo, né? Irmão Saulo. O Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. É interessante porque, assim, Ananias dispensa as apresentações pessoais. Eu sou Ananias, vindo de Emaús, e estou aqui para te salvar. Ele diz logo para que ele veio, né? Colocando-se mesmo na posição daquele que está ali para servir, como um enviado, né? A missão dele era maior do que ele. Exatamente. Perfeito, Dani. Isso mesmo. E isso daqui é autêntica humildade, né? Porque ele estava quase na posição de um profeta. E ele sabia disso, né? Quando Jesus aparece a ele e pede, né, que ele vá. E aí, qual o vosso nome? Ananias. Imagine a cara, né? Emmanuel não comenta aí, né, Paty? Mas está em Atos. E Ananias tem a visão. Sim, do Cristo, né? A visão dele. Ananias é um super médium também, né? Na verdade, eu também li várias coisas desse ato. Não sei se Ele não comenta aqui. Um médium de cura, um médium de... É verdade. E aí eu achei interessante essa frase. A resposta era uma revelação. A ovelha perseguida vinha buscar o lobo voraz. Eis que vos mando como ovelhas em meio de lobos, né? E aí a gente entende por que Jesus disse aquilo, né? Não era uma carnificina das ovelhas, mas para mostrar, ou melhor, uma oportunidade de redenção do lobo. Saulo compreendeu a lição que o Cristo lhe ministrava. E aí o interessante é a posição de Saulo, né? Porque, em geral, quando a gente está, tudo bem, quando a gente está em necessidade e vem o socorro, todo mundo se torna humilde. Baixa a crista, né, e tal. Mas a posição de Saulo, e Emmanuel anota isso, era de veneração. Não era apenas, tá, faz o que, né, eu vou esperar o que ele vai fazer para mim, para eu recobrar a minha saúde e tá tudo bem, enfim. Não era só isso. Era uma memória afetiva, era um envolvimento sincero, era uma compreensão da missão elevada que Ananias tinha naquele momento. Ele Né? não era mais um que estava em busca de um milagre, né? Porque, na verdade, a gente viu os milagres de Jesus, né? Como ele operava, né? E você viu que a primeira coisa que você falou, a primeira coisa que Ananias falou foi que ele veio curar. Né? Ele vinha aqui trazer a cura. Isso. E ele não se comportou como os outros que estão, né, no evangelho das curas, Exatamente. do Sérgio Betsani, enfim, de vários, né, de que
ficavam ali à espera somente da cura. Ele Isso. não, ele fala, ele foi tomado de profunda veneração, ele quis avançar, se ajoelhar, sentiu a questão do irmão, né, ele compreendeu. Então, porque tinha a missão dele. Exatamente. E ele não sabia ainda que ia ser curado, né? Já tinha Sim. que ele ia ser curado. Sim. E ele não pediu em momento nenhum para ser curado. Exatamente. Quando diz aqui que ele orou com fervor, recorreu a Deus para que ele não o deixasse sem socorro, pediu a Jesus de clareasse a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo, mas propriamente ele não pediu para enxergar de novo. Para ele não era a primeira necessidade, né? Mas ele tinha uma convicção de que ele ia ser curado. Ele falou isso antes, né? Sim. Eu acho que sim, mas ele não verbalizava. É. Falou pra já. Ele falou para tá aqui na página 190. Ele falou pra Vai. Jacó. Estou convicto de que meus olhos serão curados. Isso. E aí ele fala, né? De beijar as mãos, mas... e aí é interessante porque Ananias também parece se excusar, né? Aí na página 192, no segundo parágrafo, Emmanuel vai dizer, né? Que dos olhos ensombrados manaram lágrimas cristalinas. E Ananias também, imagine a emoção de presenciar essa renovação, né? De um homem que era um perseguidor. O moço apaixonado e caprichoso aprendera a ser humano e humilde. Aqui o humilde com essa ressalva que a gente colocou, né? Humildade tem diversas dimensões, como o amor, como todas as virtudes. De fato, a prostração de Saulo naquele momento perante Ananias era um sinal inquestionável de humildade. Mas não era uma humildade, como é que eu posso dizer, excelente, né, em todos os aspectos. Ainda tinham coisas que ele precisaria vencer. E aí, mais para frente, Emmanuel diz assim: banhado no pranto do arrependimento sincero, sem saber manifestar o reconhecimento daquela hora, em virtude das trevas que lhe dificultavam os passos, ajoelhou-se com humildade. E então vem a cura, né? A cura em nome de Jesus. A primeira delas, aliás, antes da cura, isso daqui é interessante a gente analisar, vem o batismo. Mas espera aí, batismo sem água? É batismo espírita, né? Boa. Batizou com a lágrima, com a água da lágrima, né? Lá no capítulo 3 de Mateus, do Evangelho, João Batista aparece batizando os cristãos. O Cristo não batizou ninguém. Pelo contrário, ele foi batizado, né? E aí tem uma frase célebre, que está lá em Mateus, que João Batista disse: vos batizo com a água pelo arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de amarrar-lhe ou desamarrar-lhe nem as sandálias, porque ele batizará com o fogo e com o Espírito Santo. Então aqui, como era um batismo em nome do Senhor, era um batismo pelo Espírito Santo, né? O batismo da renovação, que marcava o arrependimento de alguém que era um perseguidor, que agora voltava-se para o outro lado. Só que tem mais um detalhe interessante do batismo. Era comum no batismo mudar de nome. Aqui não tem. Então, o momento de Saulo virar Paulo não é esse. É mais pra frente. A gente vai ver que é um momento muito especial. Aí, mais pra frente, ele faz a cura da cegueira, né? E aí eu não sei se todo mundo percebeu, mas no último parágrafo, Emmanuel, e como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caiu substâncias pesadas como escamas, né? Isso. À proporção que a vista lhe voltava, embebendo-se de luz. Que diacho é isso? Só Deus sabe, né? E aí tem um detalhe aqui que a gente deixou de comentar quando Jesus aparece a Saulo. Sabe o que é? Emmanuel diz assim, ó.
Ah, não é nessa parte não. Mas tem uma parte que Emmanuel diz assim, mais ou menos assim, que o Cristo resolveu aparecer a Saulo no momento em que a luz do sol era mais forte, para que ele não tivesse dúvidas. Porque a luz do Cristo era uma luz muito mais potente do que a do sol. Eu achei isso também interessante, né? Mas, enfim, ele recobra a visão. E na página 193, né? Ele glorifica Jesus por conta dessa cura, né? Você pode assistir esse negócio do sol da luz que eu não vi? Posso. Nesse capítulo mesmo, em algum trechinho, Emmanuel diz que Jesus escolhe aparecer a Saulo no meio do deserto, no sol a pino. Então era um momento de incidência solar máxima, né? E pelo que a gente conhece no planeta, não há nenhuma luz mais potente do que a do sol. E Jesus aparecia tão resplandecente que o cegou, e o seu brilho ao lado do sol era muito mais forte. Então Emmanuel deixa entender que Jesus faz isso de propósito, como a não deixar dúvidas, né? De que de fato ele era o Messias, né? É como se fosse um espelho que a gente está vendo no sol e bate aquele espelho que você não enxerga nada, né? Sim, sim. Só que o espelho, ele funciona por reflexão, né? Então é uma luz que bate nele e ele devolve essa radiação. No caso do Cristo, era uma luz que irradiava dele, própria, né? Mais forte que a do sol. Bom, e aí vem toda aquela comoção, né? Por conta da gratidão mesmo, não pela cura, como o Daniele estava falando, né? Que em Saulo a gente não observa essa expectativa só pela cura física, mas por conta de todo o contexto, né? De toda a emoção mesmo, a memória afetiva. E aí é interessante que na página 193, ele diz assim: o convertido de Damasco não disse palavra alguma. As lágrimas de gratidão sufocavam. Abraçando-se ao antigo pregador, num gesto expressivo e mudo, fê-lo, como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Muito bonito, né? Aí a gente pensa em como ele conseguiu ressignificar a imagem que ele tinha de Ananias. E agora a gente pensa nas mágoas que a gente guarda do nosso passado. E por isso talvez aquela ligação à adolescência dele também, né? No capítulo anterior. Sim. Emmanuel pincela um poste que é o primeiro momento que fala do passado mesmo de Saulo, né? Exatamente. Acho que ele tinha essa carência afetiva paterna. De um pai, sim. A gente ainda não sabe como é a relação dele com o pai. Que também não é aberto aqui. Mas parece algo distante, né? Porque... Lígia até uma vez investigou no grupo pra gente. Por que eu estou falando disso da memória afetiva? Porque veja que ele vai do ódio ao profundo amor. E a gente também pode ressignificar as cenas, né? As convicções que a gente tem a determinadas pessoas a qualquer momento. Exatamente como ele fez. Diz aqui que ele não disse palavra, mas na página anterior, assim que ele foi curado, que diz: entre lágrimas ardentes que corriam dos olhos, o moço paciente acentuou contrito: digne-se, Senhor, perdoar meus pecados e iluminar meus propósitos de uma vida nova. Não sei se isso aqui foi verbalizado mesmo ou só ele pensou, mas uma grande atitude, né? Sim. Imediatamente ele pediu perdão por tudo que ele fez e pediu a iluminação. Mostra a rendição dele, né? O desejo realmente de ser alguém diferente. Foi domado. E ao mesmo tempo, o reconhecimento de que ele não era autossuficiente. De que ele precisaria de apoio, né? De outras pessoas, do alto. Isso aqui já lhe tira um grande peso, né? Que é ele pedir perdão para ser perdoado. Né? Sim. Aqui é bem o Pai Nosso, né? Exato. Mais forte que diz o Pai Nosso. Exatamente.
E aí no finalzinho da página 193, Ananias fala, né, um pouco sobre a história dele, né? Porque Saulo tem fome por saber quem era o Cristo, né? Que até agora ele só conhece a pecha que ele mesmo criou, né? Do carpinteiro de Nazaré, daquele que era execrável e tal. E aí Ananias conta que depois da crucificação, a que ele também assistira em Jerusalém, né? Que ele acompanha todo aquele processo, era sapateiro em Emaús e tinha ido a Jerusalém para as comemorações do templo e acompanhou todo o drama, né, da crucificação, a caminhada lá rumo ao Gólgota. E aí ele faz uma revelação interessante na página seguinte. Da cruz do martírio, Jesus lançara-lhe um olhar inesquecível. Para o seu espírito, aquele olhar traduzia um chamamento sagrado, que era indispensável compreender. Profundamente impressionado, a tudo assistiu até o fim. Ananias não é o único que relata isso, né? Que da cruz do martírio, Jesus fez algum feitiço para sentir isso. Na obra 2000 anos, Lívia diz que também, olhando para o madeiro, Jesus parece confabular com ela. Então parece que ele aproveitou aquele momento para entreter, né, diálogos psíquicos, ou até só o olhar, né, através do olhar, irradiar o seu magnetismo para provocar esses chamados. Que pense que era uma cena bastante, né, impactante. Só que a gente já discutiu aqui, esses chamados todos nós recebemos, mas nem todos aproveitam ou nem todos conseguem decodificar. Ananias era um solo fértil, né? Que aquela semente caiu e gerou frutos. Um pouquinho antes, ainda na página 193, tem uma parte bem bonita aqui também. Quando começa assim, ele falando para Ananias, né? Ressuscitastes-me para Jesus. Aí quando ele faz essas citações aqui, né, que fala assim, elege, acho que o principal da sombra do ser humano, né? Quando ele pede, sereis dele eternamente. Aí ele fala das fraquezas, das minhas feridas, da minha alma pecadora, da lama do meu espírito. Né? É um vômito terapêutico, né? Tudo demais do que tinha podre nele, ele expõe e pede ajuda. Né? Exatamente. As como se fraquezas que todo ser humano pode ser em determinadas circunstâncias. Né? Isso faz lembrar um pouco da confissão pública, né? Que os recém-convertidos faziam entre todos os reunidos lá na Casa do Caminho, para não, tipo assim, quando eu exponho os meus podres, digamos assim, publicamente, isso me causa vergonha e eu faço isso comprometida a não voltar a delinquir. Então era algo mais ou menos assim, né? Uma autoconfissão mesmo. Exato. E aí, voltando aqui à história de Ananias, ele diz que ficou tão embevecido, né, com aquele chamado, com aquele olhar que o causou uma transformação tão grande, que ele aceitou o evangelho sem mais hesitação, né? E aí é interessante, porque ele volta à sua cidade natal, sapateiro em Emaús, vende tudo que tem, é como o diálogo de Jesus com o mancebo rico, né? Se queres ser perfeito, renuncia a ti mesmo, né? Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Dispôs dos bens materiais que possuía e esperou os apóstolos em Jerusalém, onde se associou nas atividades da Igreja do Caminho. E, guardadas as devidas proporções, Saulo também tinha feito isso. Renunciou a si mesmo, deu tudo que tinha, não se importou mais com a sua vida, né? E simplesmente entregou-se, como ele mesmo relata aqui, a essa nova vida convertida, né? E aí é bonito da gente ver, né, a forma embevecida como ele
dialoga com Ananias, né? E aí tem uma parte que Emmanuel diz assim: a referência às perseguições avivava os remorsos, que é aquela questão da consciência de culpa. Em compensação, a alma estava repleta de votos sinceros, promissores de uma vida nova. Talvez essa repetição dele reiterada sobre o comprometimento com essa regeneração fosse também uma forma dele amenizar um pouco a consciência de culpa. Tipo, estou consciente que muito errei, mas a partir de agora eu vou empregar toda a minha força de vontade para tentar de alguma sorte compensar tudo que eu fiz. Entende? Era, falando para o outro, era como se ele repetisse a si mesmo, tentasse se convencer. É um trabalho hercúleo, é. E aí é interessante esse autoconfesso que ele faz, né? Ele foi um criminoso pegado em flagrante. E ele faz um autoconfesso, veja só. É verdade, dizia, vim a Damasco com outorga do templo para vos levar preso a Jerusalém. E aí a gente pensa, qual a necessidade disso? Ele não tinha necessidade de falar isso, de testemunhar, exatamente. Mas fostes vós que chegastes com a outorga de Jesus e ele me jungistes para sempre. Se eu vos algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Talvez ele estivesse até recordando Estevão, né? Salvando-me vós do pecado, transformastes-me em escravo, voluntário e feliz. No livro Céu e Inferno, se diz que as preces e qualquer pensamento amoroso só chega ao espírito se ele se arrepender. Pode ter vários pedidos e ele próprio pode pedir, como tem naqueles depoimentos, ele pode pedir preces, mas só chega a ele se estiver arrependido. Então, a importância do arrependimento. Sim. Tem os 3 passos, né? Lá no Céu e Inferno: arrependimento, expiação, reparação. 3 passos para reaver os débitos, né? E aí, gente, na página 195, no primeiro parágrafo da página, Emmanuel diz assim, ele começa a contar, né, sobre Estevão e, lógico, sobre Abigail, a experiência de Ananias, né, com Abigail. E aí é interessante ele dizer, né, Jacó, Ananias, esse homem, Zacarias, tinha sob seu teto um verdadeiro anjo do céu. Era a jovem Abigail, que depois de receber o batismo de minhas mãos, confessou que te amava muito. Falava do teu amor com uma ternura ardente e muitas vezes me convidou a orar por tua conversão a Jesus Cristo. Olha que revelação. Que amor, né? Tem uma questão do arrependimento que ela fala do Céu e Inferno, mas que não é... Ele tem que provar que realmente, né? Sim. Ele não precisa mais daquela necessidade, que ele se arrependeu e que passando por uma nova experiência, ele realmente não vai reincidir no erro. Então tem essa questão posterior ao arrependimento. Para que ele seja... O arrependimento sincero, né? Isso. E aí é interessante o que ele vai dizer a seguir, ó. Desde que se aproximou de mim, notei que Abigail não ficaria muito tempo na terra. Suas cores esmaecidas, o brilho intenso dos olhos, falavam-me da sua condição de anjo exilado. Mas devemos crer que ela esteja viva no plano imortal. E quem sabe, talvez suas rogativas aos pés de Jesus hajam contribuído para que o Mestre te convocasse à luz do Evangelho às portas de Damasco. Talvez, provavelmente, né? Ela funcionou como o anjo intercessor dele. Agora, essa expressão, condição de anjo exilado, não é a primeira vez que Emmanuel usa essa expressão. Sim. Na obra Renúncia, no prefácio que ele escreve, ele vai dizer o seguinte em relação a Alcione.
jamais pude esquecer a meiga figura de um anjo em trânsito para a terra, um anjo exilado. Não estou querendo dizer que Abigail não precisava mais reencarnar na terra e decidiu vir por amor. Mas como a gente conhece Emmanuel e sabe que ele não dá ponto sem nó, pode ser que esse anjo exilado não seja apenas algo simbólico, figurado. Fica aí a dúvida. Eu não lembro exatamente quem foi os palestrantes, eu não sei se você que estava, Cássia, lembra? Eu acho que foi o primeiro dia, se eu não me engano, foi o André Siqueira, de Brasília, que falou em nome da filosofia espírita. Ele falou do significado da dor e da representação de Abigail. Ele disse que na hora que o pai foi torturado e na hora do amor do pai, que como expressar, como aqueles seres podiam expressar tanta dor, quer dizer, como eles podiam, assim, que caminho, né, eles poderiam encontrar para mitigar aquela dor. E que Abigail foi escolhida para dizer aquela prece, né? Que como que tivesse dito que aquilo ali fosse uma representação mediúnica, uma coisa assim, que a prece do consolo, que ela foi a pessoa escolhida para dizer a prece do consolo, né? No momento da dor do pai, da dor da morte do pai. Não parece ao acaso, né? Mas a gente provavelmente nunca vai saber, fica a dúvida, né? E é bonito a gente ter essa dúvida, né? Porque a gente fica imaginando. E então, na página 196, também é digno de nota nessa conversa, né, que Ananias tem com Saulo, ele retifica Saulo, né? Antes de tudo, não me chames mestre. Eu achei interessante porque isso me lembrou Jesus. Não me chameis bom só o Pai, né? Este é e sempre será o Cristo. Nós outros, por acréscimo da misericórdia divina, somos discípulos, irmãos da necessidade e no trabalho redentor. E eu achei isso interessante porque é uma advertência contra a idolatria também, né? Porque é muito comum nesse momento de cura, e talvez isso já fosse uma evangelização do próprio Saulo, que mais tarde, né, a gente vai ver, mas talvez fosse uma preparação para que a gente não se vanglorie, né, do bem que o alto faz por nosso intermédio, né, mas que provém do alto. E é interessante que Ananias tinha plena consciência disso, né? Exatamente. Esse pé no chão que Chico tinha, né? Oh, meu filho, eu não sou nada não, né? Sou um capim, um carteiro. Bom, aqui na página anterior tem uma coisa também que eu achei importante. Diga. Que prova mais uma vez o poder do Evangelho, né? Muito se falou disso no Congresso, sobre o poder do Evangelho e sobre a filosofia espírita, né? Que todos os grandes filósofos e o que eles falaram, o que eles escolheram, né, para falar, que tudo estava antes, tudo Cristo já tinha falado, tudo está no Evangelho, né? E ele fala aqui, Paulo fala, nas emoções extremas, que era o campo dele mesmo, né, das emoções extremas, que ele caracterizava nos sentimentos, passou a considerar o poder do Evangelho, examinando seus ilimitados recursos transformadores. Né? Perfeito. Tudo é a parte do Evangelho. Qualquer reforma é o Evangelho dentro de nós, né? A manifestação. Exatamente. Vale a pena ler tudo. Vale a pena ler o texto. Já que você começou, queria mergulhar. Termine o trabalho. É muito lindo. Queria mergulhar o espírito nas suas lições iluminadas e sublimes. Banhar-se naquele rio de vida, cujas águas do amor de Jesus fecundavam os corações mais áridos e desertos. Aquela meditação profunda empolgava-lhe agora a alma toda.
E aí na página seguinte Ananias apresenta, né, as cópias, a cópia do evangelho que ele tem. Lembremos que nessa época não havia o evangelho como a gente tem, só as anotações de Levi, né? Que sumiram. Pegaram mais do que sabe agora. Exatamente. Provavelmente devia ser o Sermão da Montanha e mais alguma parábola. E aí é interessante porque tem um spoiler para o que vai acontecer futuramente, né? E como que já iluminado daquele espírito missionário que ele assinalou as menores ações, espírito aqui minúsculo, né? Então, falando sobre o espírito vanguardista, né? Desbravador, que sempre foi a característica de Paulo, ponderava: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Quem ouvia falando isso, hein? Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias e é indispensável espalhá-las do plano mais elevado da vida. Realmente a dúvida que era lá escolhido. Agora, dirimou, né? Diz como um homem assim. Corpo de carne, né? Como Exato. é o espírito do céu. Né? Você quer tomar consciência. E aí no comecinho da página 197 ele faz uma promessa, né? Trabalharei nesse mistério até o fim dos meus dias. Isso aqui é forte. Porque a gente sabe que vindo de Saulo não era uma palavra vã. Era uma promessa que ele ia cumprir, né? Buscarei iniciar meu trabalho aqui mesmo em Damasco. E era tipo assim, hands-on, né? Serviço que tem que fazer, vamos lá, mãos à obra, arregaçar as mangas e aí Ananias tenta, mais pra frente aqui, contemporizar. Peraí, rapaz, calma, ó, como eu não seja, isso aqui. E aqui, gente, que tem a resposta para o que eu perguntei lá atrás, ó. Conheceis na cidade um rapaz fariseu de nome Sadoque? Sim, é quem tem chefiado as perseguições nessa cidade. E aí eu volto com a pergunta. Saulo poderia atrapalhá-lo? Partindo do pressuposto que Sadoque era o novo perseguidor, Saulo batendo na porta dele, dizendo que havia sido renovado por amor de Jesus, era tipo pedir para ser preso. E aí a gente já pensa que a recusa de Sadoque pode ter sido até um pouco de indulgência. Ou não? Indulgência? Não, ele deve ter tomado muito som na cabeça. Tá viajando, né? Relaxar, chegar de verdade e depois a gente conversa sobre isso aí. Eu vou cuidar aqui do que é importante agora. E outra coisa, tipo, porque ele podia acolher, né? Não, peraí, ele deve estar sequelado, eu vou acolher ele, porque ele do lado de fora pode fazer mais bagunça. Eu quero ele justo, eu quero esse com insolação. Mas talvez também ele não quisesse ser visto junto, né? Eu acho que o Jacó, quando sai, é justamente por isso, né? Uhum. Para não ser vinculado a um homem que viu Cristo. Sim. E as Exato. consequências também não recaírem sobre ele. Isso. E Sadoque na posição, assim como Saulo, né? Quando Rabino não queria ser visto ao lado de um seguidor de Cristo, ponto. Exatamente. Ele não podia ficar com a Abigail, porque a Abigail tinha ligação com o Estevão. Isso. Sadoque não iria ser diferente. Eu acho que Saulo, no início, eu acho que ele ainda estava um pouco enraizado na cultura judaica, pensando, bom, eu sou rabino, eu tenho tive o poder da palavra muitas vezes, vou tentar conversar com eles porque eles vão me ouvir. Eles vão entender, eles vão aceitar da mesma forma. Talvez um pouco, não sei, um pouco de prepotência, uma presunção. Entendeu? Bom, eles vão me ouvir, tenho certeza que eles vão me ouvir. Continua agindo como rabino. Pelo menos eu senti que nesse momento ele ainda se coloca numa posição de homem das leis, que tem a razão. E agora tem uma nova lei que é E ele, testemunhar. ele tem a razão de que o Messias é Cristo agora. Isso.
as pessoas vão acreditar. Tanto é que ele não se escandaliza, né? Quando Ananias fala que ele é o perseguidor, ele, pois bem, e aí continua a falar, né? Só que a posição dele, pretendo procurar os amigos e falar-lhes publicamente do apelo que o Cristo me endereçou. Quero estudar as anotações, né, do Evangelho. Eu acho que ele ainda tinha a ideia de que ele tinha algum domínio na sinagoga. Podia dobrar os outros, né? É. E por não ser qualquer um, que as pessoas iriam acreditar nele. Eu acho que ele também, digamos assim, ele superestimou Sim. os amigos, né? Porque ele pode ter pensado assim, não, gente, da mesma maneira que essas novas informações chegaram e me tocaram tanto, pode tocá-los também. Sim. Né? E aí na crença de que eles iriam ter a mesma reação. E não era um Paulo, não era um Pedro, não era um Estevão que estava indo falar, era ele. Então as pessoas iriam acreditar nele. Pessoas Só os inteligentes. amigos são a si mesmo, É. né? Cabia eles não ouvir. Exato. Eles não vão me negar. Tem um trecho no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 5, que Jesus diz o seguinte: não vades aos gentios, nem aos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece ser exatamente o que intuitivamente Saulo faz, né? Ou seja, eu vou elucidar aqueles que estão na autoridade religiosa. E eles vão me ouvir, eles são inteligentes, vão me ouvir. Talvez também fosse uma esperança, né? Sim. De renovação. Aí já vem De coração a aberto, referência sabe? dentro do divulgador, né? Hã? Já aparece a semente do divulgador. Exatamente. E aí Ananias, né, com todo cuidado, para ser sincero, acho que você deve ser prudente. E aí tem uma frase que eu acho que resume tudo. A má fé tem sempre caminhos para tentar confusão do que é puro. E ele bem sabia o que é isso, né? Com o pobre do Estevão. E aí ele vai, né, no arrobo de sinceridade. Mas se eu vi Jesus, não tenho o direito de ocultar uma revelação incontestável. Sim, não digo que fujas do testemunho, mas devo encarecer a maior prudência nas atitudes, não pela doutrina do Cristo, superior e invulnerável a quaisquer ataques dos homens, mas por ti mesmo. Como quem diz, você ainda é uma planta tenra, né? E agora você está do outro lado, né? Agora você está do lado do perseguido. Exatamente. Assuma as consequências da sua nova jornada. Mas como era Saulo, né? Ele não tinha medo, né? Se Jesus me restituiu a luz dos olhos, não deixará de iluminar os meus caminhos.